Olá, galera! Vocês estão aqui comigo? Estão acompanhando essa viagem maravilhosa? Essa viagem sobre os pontos importantes do Enem, as 30 habilidades. Estamos agora, viajando sobre, curtindo a habilidade 7. A habilidade 7 é a habilidade dentro da competência 2. A competência 2 é a competência das geometrias. É aquela que diz assim: utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Geometria, plano espacial e analítica. O que nos diz a habilidade 7? Identificar características de figuras planas ou espaciais. O que nós estamos fazendo nessa nossa viagem? Nós estamos aprendendo, entendendo o que o Enem cobra. Eu estou, junto com vocês, entendendo o que eu tenho que estudar, o que eu preciso estudar, o que é necessário. E eu estou tentando, nesta viagem, mostrar alguns exemplos de como ele costuma cobrar cada habilidade. É esta a grande ideia. É esta a viagem. Não é possível passar o conteúdo todo, mas é possível mostrar para vocês o que vocês devem estudar. Vamos falar sobre a habilidade 7? Mas antes, compartilha com os amigos, curte. Se inscreva no canal, aciona o sininho, gasta o dedinho aí no sininho para poder receber as notificações dos próximos vídeos que virão, dos próximos cursos, das próximas ideias maravilhosas que nós temos para compartilhar com vocês. Venham conhecer a habilidade 7. Olha só como é a habilidade 7. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. A figura vai constar da nossa resolução. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Já está dizendo que tem duas lá dentro. Essas figuras são um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone, dois cilindros. São figuras tridimensionais, ele mesmo já disse sobre isso, tá? As características, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que estudar, você está recebendo orientação. Eu não tenho como estudar isso tudo com vocês agora, mas você está recebendo orientação. Olha a figura da forma de bolo. Com certeza, na parte externa aqui, nessa parte externa aqui, eu tenho um tronco de cone. Isso que eu estou contornando em vermelho é um tronco de cone. É o tronco de cone. Aquele instrumento aqui que foi projetado para que ficasse um buraco no bolo, na maioria dos bolos que nós consumimos aí, é um segundo tronco de cone. É um segundo tronco de cone. São cones que foram cortados paralela à base, produzindo troncos de cone, um segundo tronco de cone. Ah, professor, então as características das figuras geométricas espaciais eu tenho que estudar? Tem que estudar. Eu tenho que saber a nomenclatura? Eu tenho que saber a nomenclatura. Eu tenho que saber, pelo menos, entender o que eu estou lendo. Talvez eu não lembre que é um tronco de cone, mas quando eu estiver lendo, falo, opa, essas duas figuras são troncos de cone, contemplando a alternativa D. Vocês observaram no exemplo que eu trouxe para vocês que encaixa perfeitamente com a habilidade 7? Eu tive que observar, eu não calculei nada, eu tive que observar a característica daquela forma de bolo, que era composta por dois troncos de cone. Isso significa que agora eu tenho um norte para estudar. Eu sei o que eu tenho que estudar. Eu sei que eu tenho que estudar a nomenclatura. Eu vou montar um mantra, vou montar um plano de estudos com toda a nomenclatura das figuras geométricas, porque eu sei que elas serão cobradas. E se eu memorizar, eu tenho certeza que passa a ser um exercício fácil. Trouxe uma segunda situação para vocês. Vem comigo. O remo de assento deslizante
é um esporte que faz uso de um barco de 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. A figura vem na resolução. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B e C no momento em que o remador está na posição E. E como aconteceu no exemplo anterior, aqui existe uma nomenclatura, só que uma nomenclatura plana, da geometria plana. Triângulo, retângulo, escaleno. Triângulo, acutângulo, escaleno. Triângulo, acutângulo, isósceles. Triângulo, obtusângulo, escaleno. Triângulo, obtusângulo, isósceles. São nomenclaturas de triângulos, características de triângulos que eu deveria saber. Você tem que saber, você tem que estudar, porque você sabe que pode aparecer na sua próxima prova do Enem. Vem comigo na resolução. A figura foi disponibilizada no exercício. Aqui eu vou ligar do ponto B ao ponto C. Quando eu ligo do ponto B ao ponto C, eu formo o triângulo que ele diz que existe. Ele no enunciado diz que o remo AB e o remo AC são do mesmo tamanho. Tendo o triângulo ABC, tendo os 2 remos iguais, geometricamente eu posso dizer que a medida B igual a AC. Portanto, já tem um triângulo com 2 lados iguais. Já tem um triângulo isósceles. Portanto, não me serve a letra A, não me serve a letra B e não me serve a letra D. Escaleno são 3 lados diferentes. Ou é a C ou é a E. E no próprio texto ele diz que o ângulo A vale 170 graus. Se eu lembrar que 170 graus é um ângulo obtuso, eu não tendo certeza sobre a nomenclatura, já marcaria a letra E. Mas todo triângulo que possui um ângulo obtuso é conhecido como obtusângulo. Então, por lógica, a alternativa correta é letra E. Mas observa, gente, que a característica é a 7. A característica são as características das figuras planas espaciais. O que nós fizemos aqui foi contemplar com precisão a habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Gostou? Curte aí, gente. Esqueceu? Compartilha. Compartilha com os amigos, compartilha com as amigas. Vocês, meninas, compartilhem com o namorado. Mostra para a família. Fala, estou estudando aqui é legal. Beleza? Trouxe mais uma situação uma situação diferente, mas também é uma característica. Observa. O texto diz assim: o polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações. Vou explicar. Em torno do seu centro D. Deixa eu mostrar o que é invariante. Eu trouxe uma figurinha para vocês. Ó, trouxe um triângulo equilátero. Se eu pedisse para você fechar os olhos e se eu fizesse assim, você não saberia dizer se eu movimentei ou não. Você não saberia dizer se eu movimentei ou não. Trouxe um quadrado. Agora eu vou mudar. Eu vou segurar o quadrado aqui. O Emanuel vai me tirar da tela. Certeza? Viram? Agora eu pergunto para vocês, no momento que eu saí da frente de vocês e voltei, eu pergunto, movimentei o quadrado ou não? Fiz isso com o quadrado ou não? Fiz isso com o quadrado ou não? Você não sabe me responder. Porque movimentando 90 graus, o quadrado fica na mesma posição, ou melhor, não muda. Eu não consigo identificar visualmente. Se eu fizer isso com um triângulo, ó, 120 graus, um terço de volta, você também não identifica.
Ó, agora se eu pegar o retângulo, ó, o retângulo, ó. Se eu fizer assim, você identifica, mas se eu fizer 180 graus, você não identifica. Isso significa invariante por rotações. E olha só o que ele trouxe. Ele trouxe essa figura. Tá vendo este azulejo, este piso aqui, ó? Eu vou melhorar ele, tá vendo? Ele quer saber, quando esta ponta aqui, ó, tá vendo essa ponta que tá o meu cursor, eu trouxer para cá, você não vai conseguir ver se teve movimento ou não. Eu vou trazer isso, vou resolver isso tecnicamente, ó. Ó, olha só o azulejo. Agora eu vou resolver tecnicamente, ó. Vou passar uma linha aqui pelo centro, uma segunda linha pelo vértice e pelo centro e uma terceira linha. Observa que aqui, ó, mas aqui, ó, e aqui, ó, observem que aqui, essa ponta se movimentar até aqui, ó, faz um ângulo de 120 graus. Quer dizer, eu vou dividir a volta, que é 360, em 3 partes. Cada ângulo é 120. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer com isso que quando eu fiz esse movimento aqui, ó, fiz um movimento de 180 e você não consegue identificar se eu movimentei ou não. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, você não consegue identificar a cada 90 graus se eu movimentei ou não. Aquele azulejo ali do exercício, a cada 120 graus, te dá uma invariante de rotação. Invariante de rotação, 120 graus, alternativa D. É uma característica. É uma característica de algumas figuras. Isso cai porque contempla a habilidade 7. Acabamos de fazer uma viagem maravilhosa da habilidade 7. Só para me ajudar, gente, compartilha, curte, inscreva-se no canal, tá? Para que nós possamos continuar a nossa maravilhosa viagem. Habilidade 8 vem aí, habilidade 8 vem aí com isso que a gente fez com a 7. O que eu devo estudar, o que cai, como abordar os exercícios. Valeu, crianças! Obrigado!